Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 25 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, mais uma vez esse vídeo vai ser um pedido. Fica aí sempre o convite para quem tiver interesse, só deixar nos comentários o comandante ou o estilo com o budget se quiser. E a gente vai estar se preparando aí para fazer. Dessa vez o nosso seguidor deu duas opções, ou do Vren ou da Meren, ambos em budget de 100. Eu escolhi o Vren, eu acho ele um pouco mais diferente do que a Meren. A Meren, pelo menos daqui do meu playgroup, é um pouco mais comum. Então vamos fazer esse daí. Então vamos mostrar aqui. Eu vou começar a fazer, eu acho que é uma boa mudança aqui, que eu vou mostrar para vocês o comandante na tela cheia para ficar mais claro, né? A gente vai fazer aqui o Vren. Ele é um Dimir, então é azul e preto, custo 4, e ele é basicamente um tribal de rato, né? Ele tem uma pegada um pouco mais control. O texto primeiro dele diz que as criaturas elas vão pro exílio, né, na hora que bater no grave, e que eu crio tokens de rato conforme a quantidade de criaturas que foram pro exílio, né. Aqui eu vou manter o mais simples possível. Aparentemente, de início eu vou fazer uma sessão só, que é dos ratos. Então, na minha cabeça, eu não consigo garantir só pelos tokens que ele faz, porque para eu fazer os tokens dele, eu preciso que meus oponentes castem criatura, né? Então eu penso que eu preciso ter também essa parte agressiva dos ratos, castando as criaturas, para caso a minha mesa, o meu pod, ele não seja com oponentes que tem decks ali com criaturas. Então vai ser basicamente um tribal de rato mesmo. Então eu só vou colocar uma sessão. A gente já tem a sessão fixa do draw. E ali na sessão de Good Stuff, o Good Stuff desse deck vai ser basicamente payoff pro tribal, né? Acho que é um template meio clássico para todo deck que eu for fazer de tribal. Eu não fugi muito do normal, né? Que eu tô arrumando as quantidades. Já antemão, eu faço um erro meio grotesco aqui, de que por algum motivo, não sei porquê, eu somei 110 cartas e eu não me ative ali. Então na minha cabeça, nesse momento, esses os números pra fechar 100, mas não é, se vocês fizerem os cálculos. Isso eu vejo mais pra frente e arrumo, tá? Mas a gente vai por enquanto com esse template de 110, né? Eu também não vou iniciar com o Ramp, porque eu não conheço muito as cartas de rato e dos tribais, payoff. Então eu vou iniciar por essas para ver se existe essas quantidades mesmo. Então primeiro eu procuro por ratos, clássico, dentro das cores, e vou pelo nosso budget dentro do que que eu entendo como os melhores, com os melhores efeitos, né? No final a gente vai mostrar, então não se preocupem muito com isso, e vai ter a lista ali na descrição também completa, né? Então eu fechei aqui os ratos, eu até mostro ali o ramp, mas eu decido primeiro ir para a parte do good stuff desse payoff de tribal, para ver também a quantidade que eu vou pôr no deck, tá? E lembrando também, isso vai mudando conforme o vídeo ele vai passando, tá? Então, viram ali que tem 21 ratos, não é que no final vai ter exatamente 21, eu só vou criando essa base inicial. Então aqui eu escrevo Creature Type, para ver todas essas cartas das cores que tem esse payoff para tipo de criatura, e no final eu consegui, e até consegui outras cartas das outras sessões pesquisando isso,
Aí sim eu vou direto pro ramp, aqui clássico, Wi-Fire's Bubble e Sol Ring como custo 1, e vou para as pedras de custo 2, nosso comandante custa 4, então é um deck bem padrão, bem clássico, eu quero uma pedra de custo 2, para que com 3 terrenos eu consiga fazer o meu comandante ali no turno 3 e siga o jogo a partir daí. Fechou o ramp, eu vou para a parte de proteção. Aqui eu vou colocar em 3 categorias. Primeiro eu vou procurar as de Totem Armor, né, as Ambras, que no azul eu acho que são as mais fortes. Eu vou começar a colocar nos vídeos de deck building os counters como proteção do que interação, tá? Principalmente para deck assim, que é aqueles counters clássicos que é só para global, tá? Então, pesquisei primeiro os Totem Armor, vou para os counters, naquele esquema eu só quero counterar global para esse deck, quero deixar o jogo acontecer, né? Passo para as do preto, que se morrer volta para o campo, são as proteções também fortes. Essa combinação de cor para mim é a mais forte na ideia de proteção, tá? E depois eu até adiciono, para fechar aí, junto nas proteções, aquelas duas no preto que eu já conheci e eu gosto bastante, que são as de regenerar a board inteira. Então me protege de global também, tá? Então a gente fecha essa ideia das proteções. Nas interações, aqui eu não quero... eu não tenho como lidar com artefato e encantamento, a não ser que fosse por bounce, eu não vou pra esse lado. Eu quero abusar do meu comandante, então eu vou pra destruir criatura mesmo. Então é um deck que eu acho que vai lidar relativamente mal contra oponentes de artefato e encantamento, mas enfim, faz parte. Aqui eu procuro por o texto de cada ou cada player ou cada oponente sacrifica um bicho, então eu quero um payoff alto para as minhas cartas, eu não quero uma mágica que destrói uma criatura, eu quero uma mágica que vai destruir ali de 2, 3 criaturas para ter esse payoff melhor. Então primeiro eu pesquiso de sacrificar, depois eu vou para a ideia de destruir criatura assim, para ver se tem alguma que entra nisso, e a gente passa para a seção do draw. No draw, eu também quero draw grande, tá? Eu não quero drawzinho pequeno para esse tipo de deck, porque eu não tenho tanta opção, não tenho tanto slot para carta para isso. Então primeiro eu pesquiso como draw equal, né? Da draw igual e vejo o que entra pro deck. Normalmente são esses que dão um burst de draw. Pesquiso para draw 4 e depois para draw 3. Pra mim é a quantidade que vale a pena eu ter as cartas. Mais uma vez, é um deck que eu não vou ter tanta carta assim pra draw, então eu preciso que elas me deem muito draw, né? Esse payoff seja melhor do que alguma coisinha que vai me dando draw aos poucos. Aqui é onde eu percebo a cagada que eu fiz de 110, então eu arrumei ali, eu fui tirando do que eu já tinha feito algumas, por isso que eu só deixei tudo em X aí, no final vocês vão ver, e vou pra terminar com as lands, tá? Aqui nas lands eu começo com a Command Tower, e aqui eu não vou fugir muito do que a gente faz, então eu vou para as que fazem algum tipo de check para correção de land dentro do nosso budget, então é principalmente a de 2 básicas, e se eu controlo um pântano, uma ilha, enfim, né? Eu vou primeiro para essas. Depois eu entro para as que revelam. Nesse caso só tem uma, né? Que eu revelo uma ilha ou um pântano. Entro para as que destroem básicos, então é bem aquela receita de bolo para as lands que eu já faço, principalmente para esse budget menor. Vou para as que eu acho good stuff, então Myriad Landscape, principalmente para esses decks que não tem verde para rampar. E aqui eu pesquiso a Rogue Passage, porque a gente tem alguns ratos ali que envolvem Infect. Esse é uma tribo que tem bastante esse lance com Infect e Toxic, então pra mim faz sentido. E eu também coloquei ali em land, pesquisei só a palavra rato, e me apareceu ali 2 lands de Bloomborrow, eu acho, que tem um pouco de efeito se você controla rato, então coloquei ali como good stuff também. Aqui a gente vai para a primeira tentativa. Aqui eu erro miseravelmente, então fica R$70, fica muito barato dentro do budget. Então eu volto naquele mesmo esquema, aumento o power level das cartas dentro dos mesmos efeitos. Então não coloquei nada de diferente do que a gente já falou. Eu só aumentei o power level delas e consequentemente o valor, tá? Deixei o deck entre aspas melhor, né? Então aqui a gente vai para nossa segunda tentativa. Ainda assim ficou sobrando aí 5, aquele velho esquema, compra uma coca na loja e seja feliz. E fechamos. Então o nosso deck vem tribal de rato,
Primeira sessão nossa é o draw, então aqui vocês podem ver, é draw ou de draw 4, draw 3 ou um burst grande. Eu tenho ali um que dá draw 2 e perco 2 de vida, mas ao mesmo tempo ele é uma possível global, então ajuda pro Vren. Eu encontrei essa Battle, achei bem interessante como opção, e eu tenho ali algumas que vão me dar draw igual o custo do meu comandante, que é 4, então eu acho que vale esse payoff. Tá? Aqui na Good Stuff eu tenho diversas opções, né? Todas envolto de payoff de tribal. Então a primeira é um encantamento que, se tiver no comandante, toda upkeep eu puxo um rato pro campo. Tem os que os meus ratos vão custar uma menos, que eu flipo o topo, toda upkeep, se for um rato eu ponho pra mão. Eu tenho uma que os meus ratos custam um a menos, ou eu tenho um Anthem, né, pra ratos. E eu tenho ali 3 cartas que fazem o mesmo efeito de voltar 2 ratos do grave pra mão. Então me dá uma flexibilidade boa ali pra bloquear, pra perder o Vren, enfim. Nas proteções eu tenho o que a gente tinha passado, as Ambras, as de regenerar board, os counters e o que se morrer volta pro campo. Então cada uma ali tem mais ou menos umas 2, 3 cópias. No ramp, clássico, o Warfare's Bubble e Soul Ring como custo 1 e as pedras de custo 2. Aqui eu pude pôr as melhores pelo budget. Então a gente tem o Talismã e o Signet, o Arcane Signet. Enfim, ali fica bem tranquilo para correção. Nos ratos, deu uma quantidade relativamente boa. Aqui tinha muito mais rato de opção. Aqui eu peguei, onde vocês podem pausar e ler aqui certinho. Mas eu peguei os que eu acho que faz mais sentido, os efeitos. Eu tenho só um Changeling, que não é rato, mas que eu acho que é um payoff decente, né? Mas os outros, ou eles vão me dar uma ideia de draw, vão me dar uma ideia ali, pelo menos, de fazer um segundo efeito. Aqui nas removals, a gente tem só Price of Fame, e a gente tem uma lead tribal, que é removal de uma criatura só, mas é porque eu acho que elas são muito, muito fortes mesmo pra esse deck. E o resto são todas essa ideia de, em uma carta, eu conseguir exilar pelo menos 2, 3 criaturas por carta, né? Então a maioria é de sacrifício, e uma ali do azul, né, que exila mesmo a criatura. Nas lands, Command Tower e Path of Ancestry, como as Golden, né, as Golden Lands, a gente tem as que fazem algum tipo de check, as de destruir não básico, Myriad Landscape. Aí eu tenho ali as 2 de Blumborrow, né, que triga com rato. E eu tenho o Castle ali, que o azul é mais baratinho, né, junto com a Rogue's Passage. Então é tudo que a gente tinha pesquisado. E as básicas. Vamos pro primeiro playtest. Eu tenho só o ring na mão, mas eu não tenho mana azul, então eu não tenho play nenhuma, tirando o nosso Changeling. Então, pra mim, não faz sentido manter. Aqui eu já tenho uma correção melhor, tenho a Bubble, ainda me falta um terreno, né? Mas eu tenho aí 2, 3 turnos para comprar ele. E tenho o Play se eu não conseguir ele, né? Turno 2 aqui eu consigo estourar a Bubble, eu consegui mais um pântano, então eu estouro para uma ilha. Então eu já tenho uma correção boa aqui de terreno. E aqui é o clássico, eu já faria o meu comandante. O deck ele vai seguir o início do jogo, acho que sempre esse padrão de tentar fazer o comandante e já seguir com algum tipo de sacrifício de board, né? Então, nesse caso eu tenho o Playcrafter na mão. Eu tenho ali o Price of Fame. Aqui eu faria o Price of Fame só caso a única coisa da board fosse um comandante, né? Esse deck talvez tenha um downside que, pela forma que o jogo funciona, eu não consigo criar o token se eu destruir comandante, porque na hora que for ter o replacement effect ali, de em vez de ir pro grave e pro exílio, o meu oponente vai escolher pra zona de comando, então não vai trigar, tá? Mas enfim, aqui eu fingi que eu consegui pelo menos um token com o Playcrafter, né? E eu conseguiria seguir fazendo mais rato pro meu token ficar ainda maior. Tem a opção do Price of Fame, né? Tenho ali algumas opções pros próximos. Vamos pro próximo jogo. Aqui eu não tenho ramp nenhum. Aqui mais uma vez eu tenho uma correção boa com Arcane Signet. E precisando comprar um terceiro terreno de novo. Eu ainda assim equiparia por ter play. Então aqui eu faria tranquilo turno 2 a pedra. Aqui eu falhei o terreno, então eu não conseguiria fazer o comandante, mas como eu falei eu tenho play, então eu já faria ali um primeiro rato, que tem pelo menos ali um segundo efeito. Continuei falhando o terreno, mas ainda assim, mais uma vez, com play para fazer.
Então eu tenho ali um segundo rato que ainda consegue me dar um tipo de loot, né? Então não é como se a gente não estivesse fazendo nada no jogo. Aí conseguiu o terreno depois de alguns turnos, então eu faria direto o comandante. Aqui é onde eu teria uma janela para ser punido, né? Mas, de novo, é um pod de R$100 e não sei, né? Aqui eu vou continuar pensando que o meu comandante ficou na board, mas eu também teria a opção. Eu tenho 2 cartas que voltam os ratos para minha mão. Se o meu comandante morresse, também eu conseguiria jogar o jogo um pouco mais atrasado. Mas aqui eu teria a opção de fazer o Playcrafter, segurar uma proteção pro meu comandante. Tem uma peça de draw na mão, então eu teria bastante continuidade também com esse jogo. Mesmo a gente falhando ali o terreno em 1 ou 2 turnos, né? Vamos jogar mais um aqui. Tenho só um terreno, então não tem como. Aqui eu tenho terreno e pedra e um sacrifício. Então, mais uma vez, a gente mantém. Aqui eu tô fazendo esse esquema, é o mesmo dos outros jogos, se vocês pararem pra ver, né? Sempre pedra seguida do meu comandante, seguida de uma forma de sacrificar board aí, pra ganhar essa value. Eu tô fazendo mais rápido do que os outros vídeos, aí qualquer coisa vocês colocam aí que vocês acharam dessa mudança, que eu prefiro talvez jogar mais jogos, mais rápido, pra mostrar mais o deck, outras coisas do deck do que... Eu tava fazendo só 3, né? Talvez aumentar ali pra 4, 5 jogos, mas um pouquinho mais rápido, tá? Mas aqui eu conseguiria fazer um rato. Tenho mais uma vez o Price of Fame, consigo segurar um negate, né? Aqui eu fiz como se eu tivesse feito 2 tokens, né? Porque da última vez eu fiz só um. Mas daí isso vai variar da mesa, né? Mas aqui eu teria a opção da minha criatura de dar Surveil com a mana, então ainda assim eu conseguiria caçar alguma coisa. Vamos fazer mais um joguinho aqui. Então, mais uma vez, equipei uma mão com terreno e pedra, né? Dessa vez eu não tenho nada que sacrifica a princípio, tá? Mas também não dá pra eu esperar sempre a mão ideal. O ideal é todo jogo. Então aqui eu faria provavelmente essa pedra para preto, por só ter ilha. Acabei comprando muita peça de ramp, então eu consigo fazer mais explosivo, né? Nesse turno 3, eu consigo fazer basicamente todas as minhas pedras seguidas de uma criatura ali que luteia. Então eu já tô bem agressivo em questão de mana. Mais uma vez, eu tenho uma forma de fazer esse mana sync na minha criatura ali que tem Surveil. E eu tenho uma Good Stuffer ali, que é uma criatura que reduz o custo das minhas criaturas. Aqui pelo Scry do meu bicho, eu consigo observar que eu vou comprar uma peça de sacrificar, então eu faço o meu comandante. Se nesse Scry não viesse, pode ser que eu não fizesse, tá? O comandante, mas como eu vi que eu vou comprar uma peça para isso, eu provavelmente faria ele. Mas esse é o deck, bem agressivo nesse sentido. Espero que a pessoa que pediu tenha gostado. Para quem curte uma vibe mais tribal, espero que tenham achado divertido aí os ratinhos. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.